Bom dia, boa tarde ou boa noite, aqui que vos fala é Josimar Carlos. Começamos aí mais um Degustando Séries, episódio 2 de Falcão e Soldado Invernal. Estou aqui com ele, Rodrigo Carbone, e também com a Chuva. É o nosso convidado especial de hoje, Josimar. Isso, vocês estão escutando um barulho aí, provavelmente para vocês vai parecer um ruído, para mim não, para mim parece uma tempestade aqui. Isso não é ruído, isso não é efeitos sonoros, a gente não tá no meio de um furacão, de um twister, é uma chuva de verdade, é a vida real. Tá chovendo na minha cidade aqui, isso. Essa gravação quase não aconteceu, mas vamos nessa. Estamos aí. Vocês vão ficar embalados pela chuva no fundo aí. O importante é mostrar que até debaixo de chuva a gente leva Degustando Séries pra vocês. Isso, a gente tá aqui. Então é isso aí, mano, só bora. Degustando Séries. Então lá, Rodrigo, nosso costume, né? Impressões rápidas sobre o episódio. Eu gostei. Eu acho que... Eu não sei dizer se eu gostei mais desse, se eu gostei mais do primeiro. Eu acho que pra mim ficou muito equivalente. Os dois episódios, acho que eles estão no mesmo nível. A gente teve a cena de ação, acho que na mesma medida que teve no piloto. E o desenvolvimento, né? O desenvolvimento dos personagens, porque a gente teve a união dos dois pela primeira vez na série. E eu acho que desenvolveu bem ali os personagens. Então acho que o episódio, pra mim, ficou no mesmo nível. Eu só não achei a cena de luta o mesmo nível, mas isso aí a gente fala depois do spoiler. Eu concordo contigo, eu não sei dizer se eu gostei mais do primeiro ou do segundo episódio, mas eu achei um episódio muito bom, né, um episódio com bastante ação e desenvolve bastante a trama também, todas as tramas, digamos assim, que a gente tá tendo de forma simultânea nessa série. E assim, gostei, até a cena de luta, que depois a gente vai abrir mais esse assunto na parte com spoilers. Então pode te dizer, e tô aberto à discussão, Josimar. Gostei mais que a cena de luta do primeiro episódio. Achei as duas excelentes, mas essa do segundo episódio aí foi tensa. Rapaz, vamos lá. Olha lá, hein? Então, se prepara aí, depois do spoiler aí, já continua aí. Vai ter trocação aqui, hein? Eu ia perguntar pra Chuva, né, pra nosso amigo Chuva, o que ele achou do episódio, mas ele deu uma saída ali, pois é, rapidinho. Eu não sei se ele volta. Foi tomar uma água, né? Isso. Então, vamos ver, né? Se ele voltar, a gente conversa, se não, tá tranquilo também, entendeu? Eu acho que já dá pra ir pro spoiler, né? Bora lá. Josimar, solta a vinheta. Vou falar primeiro aqui do que eu acho que teve bastante pra mim nesse episódio, que é o Buddy Cop aí do Sam e Buck. Ficou muito nessa pegada, a interação dos dois. Pra quem tá escutando aí e não sabe o que é o Buddy Cop, são aqueles filmes de policial que você sempre tem uma dupla, que elas são improváveis, assim. Você tem o cara certinho, que a cara acaba tendo que entrar numa investigação ou ser parceiro de alguém que é um cara casca grossa, é o cara boca suja, o cara que faz tudo fora da lei, e o outro já é o mais certinho. A gente tem vários aí, né? Máquina Mortífera, A Hora do Rush, e até no Brasil aí com Cabras da Peste. E eu acho que ficou muito nesse esquema, né? O Sam já é aquele cara mais tranquilão na dele, e o cara que, vamos dizer, entre aspas, que ele faz tudo na lei, né? Porque ele não fez tudo na lei. Senão a Guerra Civil tá aí, né? Mas acho que contraste, sabe? Dá esse contraste entre os dois. Porque o Buck já é o cara mais desbocado, e o Sam, ele tenta ficar ali mais na dele, assim. Então acho que pra mim ficou muito, muito na vibe do Buddy Cop. E eu gostei, viu? Também gostei da interação dos dois. Acho que ficou legal essa relação entre eles, assim, a forma que está sendo abordada. Essa certa implicância que um tem com o outro, né? Então é uma forma bem mais descontraída, assim, de elaborar essa relação entre eles. Porque vai ter um momento que eles vão se entender, né? Isso, Mas acho que ainda no jeito deles, sabe? Eu acho que vai ser um entendimento pelo bem comum com essa questão do escudo, do manto do Capitão América, né? Porque o Buck foi procurar o Sam por causa disso, o Sam já se mostrou arrependido, desconfortável com o que aconteceu. Acho que essa vai ser a deixa para eles juntarem forças e meio que se acertarem, entre aspas. Aí a gente já emenda isso, que, né, estão acostumados aí com a vida, que é o nosso querido John americano. Walker. Agora confirmado o nome dele, ele é de fato John Walker. Isso.
Então, fica de fato aí no primeiro episódio, né? Isso, porque eu não tinha falado o nome dele. Apareceu lá o vovozinho do Up no final lá e não falou o nome, né? Mas agora confirmou. Ele é de fato John Walker. Então, agente americano deve surgir aí em algum momento, eu acho que ainda na série. Também acho. Cara, foi só eu ou você também ficou muito irritado com esse John Walker? Cara, sei lá, velho, eu achei. Não sei se é porque a gente tem essa coisa de já ter visto o Capitão América, que tem. A gente já falou que ele tem uma índole completamente diferente do agente americano. Sabe, tipo, toda a cena do agente americano, cara, ficava com o ranço do cara, velho. Mas eu acho que, Josimar, o personagem foi criado e foi, digamos, desenvolvido pra criar essa reação nos fãs. Sim. Porque a gente conhece o Capitão América, a gente, né, fã do Capitão América por tudo que ele já fez e por tudo que ele representou pra Marvel e para as pessoas. Então agora a gente tem essa figura dessa pessoa que vem como um substituto pra ele, de querer ocupar um lugar que na verdade não deveria ser ocupado não deveria ser um lugar a ser ocupado, né? Isso. O Capitão América, ele passa o escudo adiante pro Sam como uma questão de símbolo, né? Mas ele não quer que tenha um novo Capitão América. Ele quer que digamos, a figura de Capitão América fique representada pelo escudo e aquela pessoa ali construa sua história, né? E aí tá. E essa questão do John Walker com o governo americano tá muito numa ideia de querer vender essa história de Capitão América, de querer botar, né, ele nos holofotes, muito o que faziam com o Steve Rogers lá em O Primeiro Vingador. Sim. Que ele fazia aquelas apresentações para divulgar o Capitão América, né? E que era uma coisa que ele era bem, sabe? A gente via que ele tava fazendo meio forçado. Sim. E o John Walker já mostra, já dá pra entender que ele gosta disso. Ele gosta dos holofotes, ele quer aparecer, digamos, ser visto como um Capitão América, né? Ele é o tipo de cara que quando tiver que fazer o trabalho sujo, ele vai fazer. Tipo, preparo físico ele tem, treinamento militar ele tem. Eu ia falar, aquela cena do caminhão que a gente vai comentar daqui a pouquinho, em alguns momentos eu achei, nossa, ele tomou o soro do super soldado, porque ele faz coisas ali que se eu fizesse, eu ia ficar uma semana no hospital com um problema na coluna. É fato. Então, assim, não, esse cara aí tomou um soro do super soldado, não pode ser um perfil atlético, assim, né, mas não dizem que sim nem que não. Eu acho que se ele tivesse tomado, por que ele tem uma arma na cintura, né? Não, ele não tomou não. Isso vai casar com o que a gente vai falar bem lá pro final. E também, Josimar, vale a pena a gente comentar, né, o Lemar Hoskins, né? Isso, o Estrela Negra. Como Estrela Negra. Ficou meio parecido, né? Como se fosse agora o novo Capitão América com o seu novo Bucky, né? Sim, e o Lemar Hoskins, ele foi um dos que usou o codinome Bucky nas HQs. Né? Tipo, antes de ele ser o Estrela Negra, ele já foi, o codinome dele já foi Bucky. E nas HQs ele tem muita ligação com o John Walker, né? O agente americano. Eles já andaram juntos em missões mesmo, né? E ele se tornou aí o Battlestar. É importante a gente destacar as questões raciais que tiveram no episódio, né? Sim, o momento que o Sam é abordado pelos policiais, aí depois que eles veem que o Sam é o Falcão, eles mudam a abordagem, né? Sim, porque tem um negro discutindo com um branco no meio da rua, né? Exatamente. Então o episódio ele toca nessa questão. Até por isso, assim, parando para pensar nesse contexto no que o episódio nos mostra e analisando o porquê do Sam não assumir o escudo, eu acho que está muito ligado ao fato dele não aceitar pela pressão que vai sofrer por ser negro. Né, de daqui a pouco as pessoas não aceitarem um Capitão América negro, algo nesse sentido. Por enquanto. Então acho que por enquanto. Porque ele já teve uma luz aí, né? Ele já tem uma luzinha que eu acho que vai alimentar ele aí. Exatamente. Vai alimentar ele. De ele ser alvo de daqui a pouco ataques e enfim, coisas que a gente não deveria estar comentando em 2021, mas infelizmente, né, seguimos aqui comentando sobre isso. Pode, então, ligar a aparição do Isaiah, ou Isaías aí, pros íntimos aí, o Isaías. Ele apareceu no episódio, falou sobre ele. Muita gente ficou em dúvida. Inclusive, algumas pessoas vieram me perguntar. Quem que era Isaiah? Quem que é aquele cara que apareceu lá? Tipo, então vamos lá, meus amigos. Quem é Isaiah? Isaiah, ele é o quê? Ele foi um Capitão América.
lá nos anos 50. Logo depois que o Steve Rogers estava dado como morto, vamos dizer assim, na época. Ninguém sabia que ele estava congelado nessa época. E o Soldado Invernal, ele estava lá como trabalhando para a Hydra já nesse ponto. Ele já tinha sido pego, já estava trabalhando para a Hydra. E aí os Estados Unidos ele começou a querer fazer um novo Capitão América. Eles precisavam de um novo símbolo. Somente um pós-guerra ali. Né? Eles queriam um contragolpe contra essa ameaça da Hydra, né? E eles fizeram vários testes. Usaram o soro do super soldado em várias pessoas. E o único que sobreviveu foi a Isaiah. E voltando ao ponto de destaque, né, se eu não me engano, Josimar, eles utilizaram jovens negros. Sim, foram só jovens negros. E aí, que aí entra a questão, né, velho? Exatamente. Se eles morrerem, whatever, né? Exatamente, né? Aí usaram isso, né? E aí o Isaiah foi, digamos, quem sobreviveu a essa exposição. Enfim, se tornou o Capitão América, entre aspas, né? Ele foi, entre aspas, o Capitão América, porque ele foi tipo o Capitão América forçado. Uhum. Vamos testar aí um monte de negro aqui, se der certo a gente passa pra outra pessoa. Deu certo pra ele. Exatamente. Beleza, fica aqui, mas ele não era, tipo, considerado o Capitão América, o símbolo pra eles, entendeu? Principalmente naquela época. Posso estar errado, tá, Josimar? Posso estar errado, mas se eu não me engano, nas HQs, ele foi preso por usar o manto do Capitão América, né? Ele foi preso ele foi preso porque ele usou o traje do Capitão América. E pelo simples fato dele ser negro, ele foi preso por isso. É o absurdo do absurdo, né? Então, tipo, o soro deu certo com você, mas, tipo, era só um teste, né, mano? Vocês eram um descarte. Exatamente, né? tu é o nosso ratinho de laboratório. Sim. Do Isaiah, ele tem um neto ali, que só fala o nome dele, Elijah Bradley. Beleza, você fala, whatever. Quem é Elijah Bradley? Tá, ok. Quem é, meu caro Rodrigo? Esse cara existe? Existe sim, Josimar, e é aquele, digamos, aquela sementinha, mais uma sementinha da Dona Marvel plantando ali para o vindouro Jovens Vingadores. Isso o mesmo. Patriota. Ele é o Patriota. Ele é um dos, em dados momentos da HQ, né? Ele é um dos fundadores dos Jovens Vingadores. Então, olha aí, ó. Personagem. Mais uma vez. Olha lá. Vamos. É sempre bom reforçar, né? Mais uma vez, Dona Marvel pode estar de pegadinha com a gente, né? Pode estar querendo tirar onda com a nossa cara. Mas a gente tem que falar. A gente tem que falar o que a gente tá vendo e a gente tá vendo isso aí. Né? Sim. Nem que no último episódio, sabe, não seja nada. Mas estamos falando. Estamos falando, é isso mesmo. A gente já falou dos heróis, da parte, né, né, de quem, digamos, está defendendo a justiça, mas tá na hora da gente falar dos vilões também, né? Meu querido, temos 3 coisas importantes aqui nesse episódio que talvez possam ser importantes, não possa ser nada, pode ser piada, né? Então a gente vai só jogar pra vocês, entendeu? Vamos jogar. Uma é certeza, eu acho que uma dessas 3 que a gente vai falar é certeza. Certeza, total. Então a gente vai falar do primeiro. Vamos falar de Karli Morgenthau. A gente conhece o nome de um dos membros dos Apátridas. E a gente entende que ela tem uma ideologia diferente. A missão dela é um pouco diferente da deles, dos Apátridas. Ela tem outros objetivos ali dentro. Ela pode ser a líder, digamos assim, deles ou não? Então, eu não sei se ela será a líder aqui dentro. Mas ela tem pensamentos diferentes em relação a ele. Nas HQs, aí vem o ponto das HQs, olha só. É agora que a gente fala aqui que talvez a Marvel tá fazendo piada, talvez não. O nome dela é Karli Morgenthau. Nas HQs a gente tem o Karl Morgenthau. Que é o Apátrida, né? Isso, que é o Apátrida, que a gente já falou no episódio anterior, que o Apátrida é um dos vilões do Capitão América, e que aqui foi transformado numa facção terrorista. Então, o nome dele, né, é Karl Morgenthau, e agora aqui na série, nesse episódio, a gente descobre que um dos membros se chama Karli Morgenthau. E aí fica a pergunta, tipo, ela vai continuar sendo só a líder ou ela vai se transformar na Apátrida durante esses episódios, entendeu? Eu acho que pode acontecer as duas coisas, né? Eu acho que essas são as duas opções. Ou ela vai se transformar na vilã Apátrida, ou a questão dos Apátridas vai ficar só como esse grupo terrorista, né? E ela é a líder deles e aí tá, né, tudo mais ou menos organizado, referenciado. E agora chegou aquela hora, Gismar. A cena de batalha nos caminhões. 2 caminhões, helicóptero. Eu, como puxei a treta,
eu vou abrir a conversa, tá? Novamente. Gostei muito da cena, né? Principalmente aquele lance com o escudo, de jogar o escudo, bate num, outro segura, e sabe, como se fosse uma batalha em conjunto, digamos assim. Eu achei muito massa. Me lembrou muito Guerra Civil, quando o Capitão América e o Bucky enfrentam o Homem de Ferro, né? Que os dois acabam usando o escudo, né? Então me lembrou muito isso, assim, essa luta conjunta utilizando o escudo. Mas vamos lá, Josimar. Agora aquele momento pra tu trazer as tuas É que considerações. assim, eu falei que eu não acho a cena ruim. Não acho a cena de ação ruim. Eu gostei mais a do primeiro episódio lá envolvendo o Falcão do que essa. Por que que eu achei? Eu achei a cena estranha. Eu achei a cena meio mal montada. Eu acho que ficou meio desconjuntado, sabe? Mas assim, a cena de ação, algumas coreografias ali são bem interessantes. Mas é porque tem uns momentos que parece que os cortes de uma cena para outra e a forma como os personagens aparecem ali na cena, acho que o ângulo, essas coisas, pra mim parece que ficou meio desconjuntado. Quando eu comecei a ver a cena, eu tava me sentindo estranho. Falei, mas essa cena tá meio estranha, cara. Tava sentindo meio uma estranheza na montagem, eu acho. Sim, te incomodou a montagem. Porque quando eu vi no trailer, falei, caraca, essa cena é velho demais. Aí quando eu vi ela completa na série, pra mim soou estranha. Tem alguma coisa estranha aí, cara. Depois eu fui vendo direito e falei, acho que é a montagem. Parece que tá meio desconjuntada a parada. Mas é uma cena bacana. Não, perfeito, entendi. Tua visão, assim, entendi sim. Mais 2 pontos então, mais 2 vilões. Um que aparece lá no finalzinho. A gente tem uma cena dos apátridas, aí estão chegando uns carros e ele fala o mercador do poder. Aí chega um monte de carro, um fica, uma apátrida fica, eles vão embora, o cara fica lá, todo mundo começa a atirar, ele começa a correr e tal, e ele meio que se mata para poder, né, ajudar que os outros fujam. E um cara fala com alguém no telefone, eles fugiram. Essa pessoa que eles estão falando provavelmente é o Mercador do Poder, que é um personagem existente nas HQs também, que lá ele se chama Curtis Jackson. Tá, mas vai ser o Curtis Jackson que tá falando aqui? Não sei. A gente vai ter que continuar assistindo para ver se é realmente ele. Quem é Curtis Jackson? Dado momento na HQ, que o Estrela Negra e o Agente Americano, eles ganham poderes. Eles são injetados nos dois o soro do super soldado. E quem faz isso com eles é o Curtis Jackson. Se o Mercador daqui do terceiro, no quarto episódio, a gente descobrir que é o Curtis Jackson, a chance de os dois tomarem o soro é muito grande. E aí sim, do John Walker virar o agente americano de fato. Talvez ele vire um anti-herói ou ele vire um vilão também nessa temporada, não sei. Depende do ponto que a Marvel for colocar ele aí. Mas eu acho que, sei lá, foi aquela jogadinha que você acha, putz, mas será? Você fica meio assim, né? Será que a Marvel tá zoando comigo de novo, velho? Mas vamos ver o que os próximos episódios vão reservar com essa turma aí. E pra gente encerrar aqui, a gente teve outro nome que apareceu lá no finalzinho. Soldado Invernal, que não é mais Soldado Invernal, né? Dá pra entender ali que o Buck meio que já... Essa alcunha de Soldado Invernal pra ele já era, né? Rasgou Rasgou. o nome. Talvez eu acho que ele passe daqui pra frente ser o Lobo Branco, que é o nome que o próprio Wakanda deu pra ele, né? Talvez ele não use mais o Soldado Invernal e passe a ser tipo o Lobo Branco, né? E assuma uma nova identidade aí, se ele continuar no universo do MCU ou não. Mas saberemos isso depois. Aí ele fala, né, que tem uma pessoa que conhece tudo da Hydra, que pode falar pra eles, né, do soro e tal, por que essas pessoas ainda têm o soro, quem que continuou fazendo o soro. E quem é essa pessoa, Rodrigo? Quem é essa pessoa? Mephisto. Barão Zemo, né? é o Barão Zemo, né? Que já apareceu em alguns trailers aí. Sim. Guerra Civil, então quem assistiu, é o cara que fez tudo em Guerra Civil. Ele que plantou a treta em Guerra Civil. Sim. E ele aparece preso, né? No finalzinho, a última cena é ele preso. Ele foi preso em Guerra Civil, né? Isso. Sim. E aí entra aquele ponto, né? Próximo episódio provavelmente deve ser focado nele. O Buck e o Sam vão lá pra conversar com ele, soltar informações e tal. E a gente já viu, né, em vídeos promocionais, em tudo, que ele vai usar uma roupa muito parecida com o que ele usa nas HQs. A famosa máscara roxa vai usar. Então, né, se ele vai... Referenciando a isso mesmo, ao traje clássico da HQ, isso, né? ao Barão Zemo, né? Se ele vai usar essa alcunha de Barão, eu não sei. Né? Porque a Hydra meio que já era nesse ponto aqui que a gente tá no MCU, né? Porque o Barão Zemo, ele era lá da época do Capitão mesmo. Então por isso que ele era o Barão e tal, da Hydra. Era daquela época. Então não sei se aqui ele vai ser só tipo Helmut Zemo mesmo.
e vai usar só como uma referência a roupa. Eu fiquei me perguntando, né? Eles vão soltar ele, velho? Ah, Josimar, aí tá um ponto. Olha só, cara, olha a conexão de pensamento. A gente não falou disso em off. Não mesmo. E era o que eu ia falar. Eu ia falar agora. Como é que o Barão Zimo vai sair de lá? Eles vão fazer a merda de novo 2 vezes, né? A gente sabe que ele tá solto, porque no trailer ele aparece botando a máscara e tal. Ele não ia ser liberto assim, tipo, a gente precisa dele pra tal coisa, então soltem ele aí. Não. Então, provavelmente, o Buck e o Sam vão ter que fazer uma fuga do cara. Aí entra a pergunta de novo, né? Será que o Barão Zimo aqui, ele vai ficar do lado deles? Então, tipo, ele não vai ser o vilão. Porque quando eu vi trailer, imagens e tal, eu achei que ele seria o virão. Eu achei que ele seria o vilão da minissérie, né? Do Falcão, Soldado Invernal. Também achei. Que os apátridas agora já tá... estariam trabalhando pra ele, né? Mas aí agora ficou esse esquema, né? A gente tem Mercador Negro, a gente tem a Pátria, a gente tem o Barão, e eu fiquei pensando assim, cara, eu acho que o Zimo vai ser meio que, entre aspas, um anti-herói aqui. Ele vai ajudar eles. Sim. Tá bem com essa cara de ser assim. Sim. Eles vão soltar ele, talvez dessa maneira mesmo, e talvez eles tenham uma ajuda, né? De alguém que consiga... Porque já foi mencionado nesse episódio o nome da Sharon Carter, e a gente sabe que ela estará na série. Ela ainda tá foragida, né? Ela tá foragida ainda. Talvez ela ajude eles a soltar o Zimo em algum momento. Pode ser. No próximo episódio, talvez. Não sei, isso aí teremos que descobrir. Mas tá aí, ó. Tem várias coisas plantadas pra gente ver quem vai ser o vilão. Mas tá interessante, a gente vai ter bastante coisa aí nos próximos episódios pra gente comentar. Com certeza. Lembrar, como sempre, para nos seguir lá no Instagram, @GeekUniversal e @resenha pós-créditos. Correto. Por favor, nos sigam lá, troquem uma ideia com a gente, mandem um feedback sobre o Degustando. E tem um e-mail agora também, né, Gismar? Isso, tem um e-mail também que você pode entrar em contato. Qualquer dúvida que você tiver, quer escrever mais coisa, quer fazer uma análise com a gente, podcast@geekuniversal.com.br. Só manda lá, coloca no assunto qual é o episódio que você está comentando ou qual é a outra coisa que você queira falar conosco. E é isso. Muito obrigado, abraço, fui. Valeu, galera!